Seres imperfeitos com as suas diferenças querendo ser perfeitos num mundo completamente imperfeito. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, esse canal maravilhoso onde eu trago diversos conteúdos sobre planejamento, sobre rotina, sobre inteligência emocional, sobre conhecimentos de como você ter uma mente de performance e assuntos como esse que hoje a gente vai falar sobre um assunto tão delicado para algumas pessoas, tão difícil que muitas pessoas não querem escutar, porém ele é importante e eu espero que você que esteja assistindo agora, você continue assistindo até o final, porque a gente vai falar sobre perfeccionismo, né? Então, por que que eu comecei com a frase seres imperfeitos com suas diferenças querendo ser perfeitos? Porque muitas das vezes a gente olha para esse mundo hoje, a gente vê as redes sociais e a gente consegue enxergar que tem muita gente que não é perfeita, sabe que não é perfeita, o ser humano, ele é imperfeito, ele tem as suas diferenças e mesmo assim a gente acaba insistindo em querer ser perfeito ao olhar dos outros. A gente vai chegar lá para falar sobre isso, mas se você ainda não conhecia o canal, tá chegando aqui agora, já se inscreve aqui no canal, já curte, já dá um soco nesse like para você acompanhar o conteúdo por aqui que eu trago todas as semanas para você acompanhar um pouco mais sobre esses assuntos, certo? Bom, então vamos iniciar aqui agora. Deixa só essa água bater na parede aqui, que passou um barco. Obrigado, barco. Bom, vamos lá. Então, vamos começar da seguinte forma: a gente vai falar sobre perfeccionismo e antes de eu dizer exatamente o que seria perfeccionismo na minha concepção, até porque tudo que eu falo aqui são ideias do que eu realmente posso trazer para você, porque eu vivi realmente na minha vida, né? Não é à toa que a gente vai começar hoje com uma história. Então, qual que seria a história de hoje? Para introduzir essa história para você, eu gostaria de que você entendesse o que eu faço atualmente, né? Além de trazer para vocês vídeos de planejamento, vídeos de estratégia, eu trabalho com alguma coisa, né? Eu preciso ter uma rentabilidade por algum lugar. E eu tenho essa rentabilidade hoje pelo TikTok Shop, que é uma plataforma onde você pode ganhar dinheiro vendendo produtos de terceiros. Perfeito? E com o TikTok Shop existe esse novo mercado chamado Social Commerce, que é onde a gente consegue vender produtos a partir de vídeos. Então a gente coloca o produto de um terceiro num vídeo que a gente mesmo elabora todos os dias e a gente posta esse vídeo. E se alguém quiser comprar pelo meu vídeo, eu ganho uma comissão por esse produto se a pessoa lá comprar. Basicamente é isso, né? Mas qual que é aí o maior problema atualmente? O Social Commerce ele nasceu e existem muitos criadores de conteúdo, né? Já existiam e agora criadores de conteúdo que são criadores de conteúdo que ganham por vendas com produtos. Porém, a comparação aumentou drasticamente, principalmente agora nessa época, porque a gente consegue enxergar quanto aquele criador está recebendo, por exemplo. Hoje existem plataformas que você consegue espionar, que a gente chama, que é ver exatamente quanto de dinheiro está entrando para aquele cara. Então você consegue enxergar hoje um top 1, por exemplo, chegando a 3 milhões de faturamento. 3 milhões de faturamento. Você enxerga aquilo lá, aquele cara no top 1, 3 milhões de faturamento, você começa a se comparar. E aí o segundo com 2 milhões de faturamento, o terceiro com 2 milhões e meio de faturamento. E aí você vai enxergando esses faturamentos muito altos e você começa a ter aquele comparativo humano que é completamente normal. Inclusive, se você não assistiu o meu vídeo anterior que eu falo sobre obesidade mental, está muito ligado o perfeccionismo a isso e não é à toa por isso que eu estou trazendo esse assunto agora com um pouco mais de profundidade, certo? Então, introduzido, você já entendeu que eu trabalho com o TikTok Shop, já entendeu que eu acabo me comparando muito com os top creators, perfeito? Legal. Isso acontecia muito há mais ou menos uns 3 a 4 meses atrás. Eu via muita gente vendendo suplementação. E é uma coisa que eu gosto muito, falar sobre saúde. Eu tenho essa facilidade para falar sobre saúde. E por conta disso, eu comecei a observar top creators, né, que vendem saúde. E aí eu comecei a observar que esses top creators, eles faziam 20, 30 vídeos por dia, postavam, viralizavam, ganhavam muito dinheiro, enquanto eu, fazendo ali meus 10, 15 vídeos, não conseguia viralizar de forma alguma. Chegou um momento onde eu comecei a querer fazer mais do que os top creators, ou seja, criar mais do que eles. Porque eu pensei o seguinte: se eles estão fazendo de 10 a 15 vídeos, 10 a 20 vídeos por dia, eu vou fazer 40. Porque se eu fizer o dobro deles, eu vou ganhar o dobro deles.
Esse era o meu raciocínio na cabeça, né? Por quê? Porque eu não conseguia entender que eu estava buscando ser igual aquele top creator. Eu estava me comparando com ele a todo momento. E isso é um baita de um problema. E aí eu comecei a criar esses 40 vídeos por dia, 40, 50, cheguei a fazer 60 vídeos por dia. Porém, o meu cansaço, a minha energia, ela era tão fácil vista que quando eu olhava para os meus vídeos eu conseguia enxergar o meu cansaço. O que eu estava fazendo? Eu estava passando do limite do Gabriel. Eu estava passando do que era suficiente para o Gabriel. E qual que é o maior problema disso? O perfeccionismo, ele acontece quando a gente passa do que é suficiente, do que é o bastante para você, certo? Vamos chegar nesse ponto aí também, tá? E aí quando eu entendi isso com a suplementação, e eu observei que eu estava fazendo isso, eu estava passando demais, eu estava realmente passando por cima de mim para poder fazer vídeos, e mesmo assim eu não chegava onde eu queria chegar, eu percebi, peraí, se eu estou lutando com isso aqui e não está dando certo, possivelmente eu esteja num nicho errado, possivelmente eu esteja num segmento errado, talvez eu esteja me forçando a alguma coisa que eu não tenho necessidade de me forçar. Eu posso partir para outros mundos. Foi aí que veio a mudança de segmento, de nicho, que nicho, para quem não conhece, é basicamente o público com quem você vai trabalhar, o produto com que você vai trabalhar para tal público específico. Vou te dar um exemplo. Saúde seria um nicho, né? Dentro de saúde, na verdade, é um segmento. Saúde é um segmento. Dentro do segmento de saúde, você pode ter suplementação, você pode ter bebidas energéticas, bebidas proteicas e por aí vai. Tudo isso é saúde, né? E eu resolvi sair desse segmento e partir para um outro segmento que é mais voltado a vou dizer aqui um pouco de tudo, só que mais voltado para perfumaria, cosméticos, esses nesse sentido, né? Então ele é um segmento mais específico voltado a mulheres, porque eu tenho essa facilidade de falar com mulheres e agora tenho facilidade para falar sobre planejamento também com você aqui agora, por exemplo. Esse é um segmento. Ponto. Legal. E então, quando eu fiz essa mudança, ao invés de eu começar já buscando top creators para entender 100% o que eles estavam fazendo para que eu pudesse fazer igual, eu fiz completamente diferente. Eu percebi que eu não poderia ficar me comparando a eles. Porque eu não posso comparar o Gabriel de hoje com o Gabriel de 6 meses atrás. Não posso. Nem com o de 5 e nem sequer com o de 10. Ao mesmo tempo, eu não posso me comparar com um top creator que está no meu segmento agora de perfumaria, por exemplo, desde o início do TikTok Shop que iniciou em maio de 2025. Porque senão não faz sentido. Porque aí eu estou me comparando com um cara que já está há 8 meses gravando excelentes vídeos, já errou, já acertou, errou de novo. Tá entendendo? Não faz sentido essa comparação. Não faz sentido. Então, quando eu entendi isso, eu parti para o nosso segmento, que agora é perfumaria, cosméticos, entre outros, de uma forma muito mais leve. Eu faço o que basta para o Gabriel. Eu não passo por cima das minhas opiniões. Eu continuo estudando, não estou dizendo para você parar de estudar, pelo amor de Deus, mas eu continuo fazendo, continuo estudando, porém eu não passo por cima de mim. Eu sei onde é o suficiente para o Gabriel. E é isso que você precisa entender. Onde é o suficiente para você? Até que ponto você pode chegar para você não estourar uma bolha, um limite, que é onde você começa a mais querer agradar os outros. Para pensar comigo o seguinte: você chegou. Eu vou te dar um exemplo bem mais profundo, que seja como se você fosse querer escrever um livro, por exemplo. Muitas pessoas que escrevem livros, eu já vi diversos relatos de pessoas que escrevem livros falando sobre isso. As pessoas elas escrevem o livro inteiro e elas escreveram o livro inteiro. O livro ele tá pronto, a editora já disse: "Pô, solta esse livro porque ele tá perfeito. Ele tá excelente porque ele entrega tudo que você tem de verdade". Só que o cara que tá escrevendo o livro, ele olha e fala assim: "Calma, peraí. Pode ser que eu receba muitas críticas por isso aqui que eu falei, por esse ponto que eu dei, por essa história que eu contei minha. O que será que eles vão achar? Ó, esse é o problema. O que será que eles vão achar? Qual que é a opinião que eles vão ter da minha história real?" Percebe isso? Você quer a todo momento se esquivar do problema, do erro. Você não quer errar. Só que aí que está o problema, aí que está o perigo. Porque você precisa viver uma vida onde você tem erros para que você possa acertar.
em outros momentos. Senão você não consegue evoluir. E o perfeccionismo, ele está muito relacionado a isso. O perfeccionismo basicamente é em você buscar não errar. Mas você precisa do erro para evoluir. Percebe? Percebe que não faz sentido? Então o cara que está escrevendo aquele livro, ele precisa se desgrudar e entender que as pessoas vão criticar ele independente se ele fizer o melhor dele ou se ele tentar fazer o melhor para as outras pessoas. Porque imagina só, esse cara ele vai lá e ele vende um livro. 100 mil pessoas compram. Qual a chance, qual é a porcentagem de que existe a possibilidade das 100 mil pessoas gostarem? As pessoas amam e te odeiam pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo. Elas podem te amar pela sua comunicação e uma outra pessoa pode te odiar pela sua comunicação. Porque as pessoas elas são diferentes. Elas são imperfeitas, elas não são perfeitas. Então, se as pessoas com quem você vai entregar o seu livro são imperfeitas, por que você, meu caro amigo, tem que ser perfeito? Você não tem essa necessidade. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser o suficiente para você. O suficiente, não precisa mais do que isso, certo? Então, o que é o perfeccionismo? O perfeccionismo basicamente é querer fazer o seu máximo e ir além dele, além do seu máximo, simplesmente para agradar outra pessoa. Passar dos seus limites com o intuito de só não ser atacado. Não receber um não, por exemplo. É o medo de receber um não. Só que o não, em muitas partes da sua vida, ele é muito importante. Ele precisa acontecer. Precisa acontecer para você evoluir. Precisa acontecer para você tomar uma decisão muito importante. Precisa acontecer para você acabar não tendo algum problema lá na frente. Então o não, ele é muito importante. Muito importante. Não tente jogar tudo pro sim. Não tente ser perfeito. Não existe ser perfeito. Não é à toa que somos todos diferentes um do outro. E ninguém é igual a ninguém. Não é sobre ser mediano. É sobre dar o seu melhor para você e não para os outros. Eu não tô falando para você ser uma pessoa mediana. Né? Quando a gente pensa na palavra mediana, se traz até uma coisa meio... uma pessoa mediana, aquela pessoa que faz de tudo, mas não faz nada, né? Geralmente a gente pensa dessa seguinte forma, né? Eu não tô falando pra você ser uma pessoa mediana. Eu tô falando pra você ser uma pessoa que você entregue o seu maior resultado, sim, porém sem passar desse limite para agradar os outros. A diferença entre o perfeccionismo e uma pessoa que tem alta performance, aquela pessoa que realmente entrega tudo, é que dos dois lados você vai entregar tudo. Porém, você não vai extrapolar um limite simplesmente para agradar a outra pessoa. Ou simplesmente para não tomar um beliscão, um chute na bunda, ou seja o que for, né? Como você queira chamar. Então não é sobre ser mediano. Outra coisa que é muito forte e está muito relacionada ao perfeccionismo é o comparativo, né? Eu trouxe para você que no início do TikTok eu me comparava muito com os top creators, né? E o comparativo ele tá tão ligado ao perfeccionismo que quando você pensa da seguinte forma, hoje a gente tem as redes sociais, certo? E a gente tem as redes sociais onde a gente consegue hoje observar a vida de qualquer pessoa. O próprio Elon Musk, o cara mais rico do mundo, consegue postar a rotina dele se ele tiver vontade. E você consegue da sua casa, se você tiver internet, você que está me assistindo aqui agora, está na sua casa agora, tem internet na sua casa, você consegue ver o que o Elon Musk está comendo de manhã. Você consegue ver o que ele está fazendo de trabalho. Quanto é a carga horária dele de trabalho, que ele trabalha lá, ele já falou, de 100 horas por semana, por exemplo, né? Que ele é uma pessoa que trabalha arduamente. E aí você começa a se comparar com esse tipo de pessoa. Só que você não observa tudo que esse cara já passou. Você simplesmente se compara da forma atual. Você não transforma em vida real, você não tenta entender. Calma aí, peraí, esse cara ele tá 30 anos fazendo isso, os pais dele já estão trabalhando nisso há mais de 40, ou seja, já são 70 anos de carreira, juntando a família toda, e você está se comparando agora, achando que de repente esse cara ganhou dinheiro. Não é à toa que a gente muito julga as pessoas dessa forma. Inclusive, era um do tema juntamente com isso, com o perfeccionismo, o julgamento. Porque a gente acaba julgando muitas pessoas achando, mas essa pessoa ela tem muito dinheiro porque ela recebeu do pai, porque ela herdou. Ou essa pessoa ela tem muito dinheiro porque ela teve sorte na vida. A gente julga demais.
E esse julgamento ele acontece e está muito ligado também ao perfeccionismo, né? Só que a gente não consegue observar a vida anterior dessa pessoa. Tudo que ela já fez nessa vida, tudo que os pais dela fizeram na vida anterior, né? E a gente não consegue enxergar isso. A gente simplesmente julga. Ou a gente abre um vídeo hoje na internet, a gente vê um vídeo aleatório na internet e fala, cara, mas por que esse cara tá fazendo isso? Por que aquela mulher tá fazendo isso? Por que ele tá fazendo isso? E a gente não consegue entender o por trás, porque a gente não busca. Hoje a gente está com tanto excesso de informação que a gente tem preguiça de buscar a realidade. Preguiça, essa é a verdade. A gente tem preguiça e acha que tem pouco tempo para buscar a realidade. E a gente simplesmente comenta num vídeo aleatório, falando por que esse cara fez isso? Esse cara é um merda. A gente tira as próprias conclusões de uma forma assim, ó, muito rápida. Um julgamento muito rápido, terrível, triste, para falar a verdade, né? Pensa comigo o seguinte, como é que era antigamente? Hoje a gente tem as redes sociais, né? Imagina como é que era para o seu tataravô, por exemplo. O seu tataravô, provavelmente, vamos pensar lá antigamente, ele não tinha rede social, certo? Por ele não ter rede social, ele se comparava já, porque o comparativo ele é humano, já falei isso inclusive no vídeo passado. O comparativo ele é humano desde que o homem é homem, quando a gente se comparava com alguém que caçava, por exemplo. Isso é uma coisa muito antiga o comparativo humano. Porém, hoje ele se torna até mais voltado para um comparativo social, desde 1954, se eu não me engano. Um comparativo onde a gente pensa em bens materiais, né? Então a gente se compara com uma vida de uma pessoa rica, provavelmente, ou uma pessoa bonita, né? Mas pensa sua tataravó. Sua tataravó, ela se comparava com as pessoas da cidade próximas dela, as mais próximas assim, que provavelmente tinham a mesma vida financeira que ela. Então percebe que o comparativo com as outras pessoas ele era muito simples. No máximo seria algo voltado à beleza, por exemplo. No máximo. Não seria um comparativo material. Porque essa pessoa provavelmente teria uma casa muito parecida, teria utensílios da casa muito parecidos, teriam carros muito parecidos, se tivessem carro, inclusive, né? Então, elas não liam livros incríveis na época, no máximo deveria ser alguma coisa na biblioteca. Então, elas não se comparavam com a pessoa que postou que leu 20 livros em 3 meses, porque ninguém tá ligando se você leu 20 livros em 3 meses. Até porque se você leu 20 livros em 3 meses, pra mim isso só mostra que você não aplicou nada. Porque você passou pra. Você não consegue aplicar 20 livros em 3 meses. Isso é impossível. Impossível. Se você pega um livro hoje e você vai ler os 15 capítulos que tem nesse livro grande, se você aplicar cada um deles em uma semana, impossível em 3 meses você aplicar 20 livros. Impossível. Então, até fugir um pouco do tema, mas tá muito ligado a isso. Você consegue enxergar que antigamente elas se comparavam só com o que elas tinham. E hoje a gente consegue se comparar com qualquer pessoa no mundo. Com o Justin Bieber cantando, com o Cristiano Ronaldo jogando bola, com tal empresário faturando bilhões, como Elon Musk, Bill Gates, enfim, com qualquer pessoa, hoje a gente consegue se comparar. E isso é muito complicado. É muito complicado porque realmente a gente está na era mais complicada, né? A era onde a gente está na era maior da comparação. E eu entendo que o perfeccionismo ele nasce daí e ele pode complicar muito a sua vida. Mas isso a gente precisa mudar o quanto antes. Você não pode ser uma pessoa perfeccionista. Inclusive, a própria sociedade, ela colocava para você e aplaudia, batia a palma para você quando você se falava que era uma pessoa perfeccionista, na verdade. Até pouco tempo atrás, quando eu estava no CLT, eu me inscrevia, por exemplo, para alguma entrevista e eu ia para entrevista querendo falar sobre as qualidades, né? Tem aquela coisa de qualidade e defeitos, né? Quais que são as suas qualidades? Quais são os seus defeitos? E eu pensava, cara, quando eu chegar lá, eu vou falar que eu sou perfeccionista, porque eu faço tudo perfeito, eu quero tudo perfeito. Imagina se eu falo isso hoje para um empresário que tem um conhecimento elevado. Aquele empresário que ele tem um conhecimento muito grande sobre vida. Ele vai falar, ah é? Então por favor, sai daqui. Nem precisa passar ali pela entrevista. Nem precisa passar, porque se você é um cara perfeccionista, ferrou. Ferrou, porque você vai querer mais agradar as outras pessoas, você não vai querer fazer o seu máximo para se agradar. Daqui a pouco a sua mente ela vai estar ferrada
Você vai estar cansado demais, sem energia, porque você está tentando agradar os outros e não a você, não fazer o seu melhor por você. Então, eu não quero você na minha empresa. Basicamente isso. Então, toma cuidado com o perfeccionista, tá? Toma cuidado com esse tema. Ele é um tema muito forte, tá? Muito forte. Então, como é que você vai fazer para você não ser um perfeccionista? Esse é o ponto do vídeo, né? O que eu faço para não ser um perfeccionista? É muito simples. Basicamente, você vai fazer o seguinte: entender que o seu melhor é o suficiente para você, não para as outras pessoas. Porque para as outras pessoas, como eu já falei anteriormente, as pessoas elas te amam e te odeiam pelo mesmo motivo. Independente se você entregar A e elas querem B, vai ter gente reclamando. E se você entregar B, elas querendo B, vai ter gente reclamando. Não importa. Não importa porque nós somos imperfeitos. Isso acontece, isso é normal. Você nunca vai agradar todo mundo. Entenda isso o mais rápido possível. Erre o mais rápido possível. Entregue o livro que você deveria entregar, já está pronto, ao invés de você ficar pensando, será que as pessoas vão querer ler esse livro? Será que elas vão se agradar lendo isso? Será que todo mundo vai gostar da minha história? Não importa, entregue. É mais fácil você errar, erra rápido e depois você conserta e melhora. Simples assim. Você precisa desse erro para um impulso para você poder continuar evoluindo. Senão você simplesmente está aqui na Terra para quê? Para que você está aqui na Terra se você não está buscando evolução? Melhorar como pessoa, ajudar as pessoas ao seu lado. Ou mais longe de você, se Deus quiser, se você tiver esse sonho. Então pense um pouco nisso. Erre o mais rápido possível. Faz esse exercício comigo. O esforço que você tinha na escola para tirar um 10 na prova, ele era um esforço para você? Ou ele era um esforço porque os seus familiares estavam te cobrando? O esforço que você tinha na faculdade para você ganhar aquela bolsa, para você passar naquela faculdade com tudo 100% perfeito, era por você ou era por seus familiares? Fala a verdade. Era por você? Eu acho muito difícil. Muito difícil mesmo. Porque uma pessoa que tira um 8, ela chega possivelmente nos mesmos lugares que essa pessoa que tira um 10. No máximo, aquela pessoa que ela quer ser o top 1 e ela quer, cara, fazer uma parada completamente muito diferente. Seja sincero com você mesmo. Você quer ser essa pessoa completamente diferente, que tira 10 em tudo, que realmente, nossa, ela é a pessoa alta performance estrondosa. 1% que está assistindo esse vídeo, sequer, talvez 0,0005% desse vídeo aqui, que está assistindo esse vídeo, realmente quer ser essa pessoa. Seja sincero com você mesmo. O esforço que você está fazendo para tirar aquele 10, ou para entregar 40 vídeos, ou para entregar aquele livro com tudo perfeito, ele realmente vale a pena? Ou você só quer agradar as outras pessoas? Você realmente quer agradar somente você? Ou quer agradar os outros? Ou tá com medo de sentir um beliscão? Ou tá com medo de tomar um chute na bunda? Fala a verdade. Deixa aqui nos comentários, por favor. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva. Você curta esse vídeo aqui também. É tudo aquilo que vocês já sabem que vocês precisam fazer. Eu vou deixar aqui embaixo uma indicação de livro que fala muito sobre esse tema e outros temas que eu venho trazendo para vocês há bastante tempo, que é o Cabeça de Campeão. Vou deixar o link aqui, você pode comprar ele, custa 30 e poucos reais, é baratíssimo e muda a sua cabeça. É o melhor livro de mindset que eu já conheci na vida. Então vou deixar para você aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo também, já me segue nas redes sociais que eu converso lá e falo sobre minha rotina, mostro diversos assuntos também voltados a isso. E eu espero você no próximo vídeo. Muito obrigado por estar aqui comigo, muito obrigado por me escutar até o final. Valeu!